já estou vendo o meu amigo Alexandre Garcia, grande jornalista, grande Alexandre. É um prazer falar com você agora. Muito obrigado por ceder parte do seu tempo. Eu sei que você é ocupadíssimo. Está dando para ouvir, Alexandre? Está normal aí ou não? Estou te ouvindo perfeitamente. Demorou Então, um pouquinho aqui para ajustar as coisas, mas está estamos perfeito. juntos. Ótimo. Alexandre, já vou começar com uma pergunta aqui que mandaram, que é bom para esclarecer as coisas aqui. O Roberto Matos quer saber se você concorreria a algum cargo público. Deus me livre. Deus me livre. Sabe por quê? Porque eu perderia esta tribuna, que é a maior que as outras todas. Perfeito. Imagina se eu vou, digamos, para a Câmara dos Deputados, eu serei um em 513. 1,513. Para o Senado, eu serei 1,81. Agora, aqui eu sou dono do meu nariz, tenho a minha tribuna diária, né, com 2.620.000 seguidores. Eu prefiro aqui. E eu teria que me calar, teria que ficar restrito aos princípios de um partido político e não de meus princípios que eu aprendi com meu avô, né, e ao longo desses 83 anos de vida. Não, de jeito nenhum. E olha, eu devo dizer que fui convidado, desde o PT até o PFL, aqui em Brasília, fizeram campanha até para governo do Distrito Federal. Não, por favor, não, de jeito nenhum. Olha, Alexandre, eu me consideraria bem mais tranquilo se eu morasse num lugar qualquer que você governasse. Mas eu acho que você está certíssimo. Está certíssimo. Eu também. Eu sou de família de políticos, mas nunca me interessou isso aí, porque a nossa tribuna é mais importante hoje. Sim. E é isso que você disse, né? Sobretudo agora, trabalhando, nós tenho o prazer de trabalhar ao teu lado também na Revista Oeste. A gente trabalha com liberdade mesmo. Quer dizer, a empresa não cria tensões, nem inventa meios de te restringir, né, a liberdade. Augusto, sabe, na Revista Oeste, na Gazeta do Povo, e Exatamente. inúmeros jornais em que eu estou e emissoras de rádio. Mas já houve algumas, eu estou em 300 emissoras, já houve aí umas 10 emissoras que ficaram com medo e caíram fora. Né? Aí, essa gente que vive com medo, o medo não é bom conselheiro. Né? Tanto que nos impuseram o medo durante a pandemia para que nós obedecêssemos tudo. E agora eu vejo que advogados de Portugal, da Espanha e da Itália estão recorrendo à Corte Internacional de Haia para mostrar que houve desrespeito aos direitos humanos, direitos e garantias fundamentais durante a tal pandemia. Perfeito. E essas transgressões continuam, né, Alexandre? Essas cortes também haverão de examinar aí algum dia o que está acontecendo agora com os presos do 8 de janeiro, com essas decisões. Não é? Eu ouvi isso no discurso do Gonê, me surpreendeu. O Gonê dizendo assim, até o pior criminoso tem direitos e garantias individuais garantidos pela Constituição, como, por exemplo, o direito de plena defesa. Exatamente. Esse pessoal não e o que me espanta, Alexandre, eu queria também... nós praticamente somos da mesma geração. Você tem um pouco mais, você tem mais experiência e mais sabedoria do que eu. Agora, eu não me lembro de ter visto tanto medo no Brasil, mesmo em situações complicadas, difíceis, tal. A que você atribui as dimensões do medo? Hoje é um medo quase palpável, né? Quase físico. Augusto, nós dois vivemos uma época de governo militar, inclusive até no mesmo Jornal do Brasil. Exato. Eu nunca senti o que eu sinto hoje. Chegou uma época, aqui onde eu moro, que eu ouvia um helicóptero em cima, pensava que era a Polícia Federal chegando. Né? Por que a gente fica com isso? Né? Porque há a ameaça. Né? O que antes, lá no governo militar, você sabia, o que era muito claro. Olha, não pode falar do caso que houve com o general fulano. Você sabia o que era restrito. Hoje não. Hoje é um mistério, é uma espada de Damocles, que pode cair a qualquer momento sobre sua cabeça. Isso mantém medo em todo mundo, no empresário, no jornalista principalmente, no político. Por quê? É uma arma. O medo é uma arma importantíssima. É impressionante
impressionante, Zé Alexandre, concordo inteiramente com você pelo seguinte: você tinha censura que veio com o AI-5. Estava claro. O censor estava lá na redação para cortar o que tinha de cortar. Depois veio uma ordem, não é para falar sobre isso. E mais, ninguém, nem os próprios censores, defendiam as censuras. E olha aqui, é preciso usar isso por algum tempo para combater tal e tal coisa. Agora, eu estava vendo aqui o projeto, esse PL 2630, ele fala em... o que ele pretende é censurar a internet, mas ele está falando em defender a liberdade, a responsabilidade e a transparência na internet. Aí vem o pessoal, prende meio mundo, quer defender a democracia. Agora ficou parecido com 1984, do livro, do Orwell mesmo, né? Daí Augusto, sabe por que eles querem pegar as redes sociais? Porque essas eles não podem controlar. Agora, a mídia tradicional, eles controlam via a publicidade oficial, ou via conversas pessoais entre diretores do jornal, intimidando, etc., com os financiamentos de BNDES, cobrança de dívidas. A rede social é pulverizada, então é muito difícil de controlar, porque ela é democrática. Democracia está na rede social, longe de qualquer monopólio. O monopólio é mais fácil de ser controlado. É verdade, porque eles não conseguem, e não adianta tentar. Tanto que o Lula veio com essa conversa, né? O mundo inteiro precisa se preocupar com isso. Então, eles não conseguem entender como é que é o mundo em que realmente existe o convívio dos contrários, a democracia, eles não admitem. Né? Viva o liberalismo, a economia de mercado, porque o mercado se ajeita. Hoje mesmo, eu mencionei no meu canal do YouTube, as pessoas que usam a minha foto e o meu nome para botar artigos falsamente atribuídos a mim. Mas os meus amigos me ligam e dizem: descobri, esse não é o teu estilo. Então, deixa que o mercado se adapte. Exatamente. Descobre. O imbecil que está mentindo, que está falsificando, está usando o seu nome, é descoberto e é posto de lado. O mercado faz isso. A rede social faz isso sozinha. Não é um bando de imbecis que precisam da tutela do Estado brasileiro para separar o joio do trigo. Né? Exatamente. Eles não confiam na sabedoria. Não confiam, não. Eles não eles sabem que o leitor, o espectador, o ouvinte, ele sabe fazer a seleção. Né? O que mata os veículos, e vem matando os veículos tradicionais, é justamente o desprezo que eles tratam a inteligência de quem está lendo. O cara sabe, não acredito nisso. Vide a tiragem de revistas esquerdistas e é só conferir o que está acontecendo com todos os veículos que abandonaram os valores que nós, por exemplo, continuamos honrando. Né? Carlos Alberto de Franco fala muito nisso. Abandonaram os leitores. Não dão mais bola para os leitores, para os ouvintes, para os telespectadores, porque estavam acostumados, na sua arrogância, de dominar a opinião pública. Eles vão nos seguir. Eu trabalhei, na época em que eu estava no Jornal do Brasil, era o editorial do Jornal do Brasil, era o editorial brasileiro. Aí fica aquela tentação da arrogância. Nós manipulamos a opinião pública. Isso acabou. Agora, cada um é o seu editorialista. Cada um. Verdade. Então, vai ganhar quem argumentar melhor, quem tiver os fatos, quem tiver o raciocínio, a razão. Né? E olha só, Alexandre, veja só, dá um exemplo prático. Todos nós nos lembramos do editorial escrito pelo Dr. Júlio de Mesquita Filho, Instituições em Frangalhos, no dia do AI-5. Pronto. Hoje, eu não faço a menor ideia do que escreveu o Estadão, porque o Estadão mudou. Ele fala por outro, não sei com que público ele fala, cada vez menor. Mas o que nós mais ouvimos é isso, gente dizendo: parei de ler o Estadão, parei de seguir a revista Veja. A revista Veja está com menos de 50 mil, menos de 80 mil exemplares, já teve 1 milhão e pouco. Os leitores foram abandonados. É verdade, é verdade. De novo, eu vou citar o Carlos Alberto de Franco. Grande e mais. Carlos Alberto de Franco. Sim, e o jornalismo virou
não é mais de fatos, é de statements. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Gente, isso não é notícia, isso é opinião de alguém. O político fulano disse isso. Vira a manchete. Meu Deus, então as manchetes de jornais não são mais manchetes de nada, porque eles não conseguem chegar na frente da rede social. Não conseguirão jamais, né? Mas no nosso tempo, a gente corria para as rotativas para chegar na frente. Agora não tem mais isso. E não conseguiram entender a mudança. E aí se revoltam com a mudança e acham, por saudosismo, nostalgia, que conseguem fazer o passado voltar. Não conseguirão. Nós acompanhamos, você, sobretudo, nós acompanhamos essa mudança aí com naturalidade. Graças às Vamos nossas lá. filhas, hein? Vamos Eu tenho a conversar. Júlia, você tem a Branca. Puseram juventude na nossa cabeça. Exatamente. O dia que eu saí da Globo, eu liguei para minha filha disse assim, pai, vou te inscrever agora no YouTube. Eu não entendia bem. Porra, é isso. A Branca fez isso comigo, é verdade. Eu fiz a passagem, estamos aí. Então é o seguinte, né, Alexandre? Os caras falam, tem que censurar isso aí, porque desinforma. Quer dizer, o leitor sabe. Claro. O leitor sabe, ele faz a seleção natural, como fez sempre. O que mata os jornais, repito, jornais, revistas, qualquer veículo, é a falta de credibilidade. Mentiu, dançou. É o que eu costumava dizer. Eu cheguei a lecionar na PUC, jornalismo, eu dizia, gente, se a gente mentiu por 3 segundos, a gente vai levar 30 anos para se recuperar. O leitor, o espectador, o ouvinte, não é um trouxa que está lá para aceitar tudo que a gente diz. Eu digo, gente, faça a censura também do que eu digo e me mande a crítica, porque a crítica é mais construtiva que o aplauso. O aplauso vai inflar meu ego, mas a crítica vai me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa. E você lembrou um desvio jornalístico que é muito interessante. A pessoa realmente acredita, o jornalista, entre aspas, que o que não sai, o que não é divulgado pelo veículo em que ele trabalha não existe. Então, por exemplo, tem um morto exposto na Praça dos Três Poderes chamado Clériston da Cunha. Eu li a revista Veja da semana em que morreu o Clériston. Eu não acreditei, Alexandre. Eu terminei de ler e falei, não citaram o nome dele, eu não acredito. Nem na seção datas, que dá o registro à morte de qualquer pessoa ali. Voltei, não citaram o nome. O leitor da Veja vai perceber. Se é os que sobram ali, ele vai perceber. E como é que você pode omitir isso aí? Outra tragédia que está sendo omitida pela grande mídia é daqueles assentados pelo INCRA em 1994, isso. Lá no Pará, em Queria que São você Félix do Xingu. Falasse sobre isso. E agora estão sendo expulsos policialmente. Eles foram assentados pelo INCRA numa que depois chamaram extensão da reserva Pitereua. Como assim extensão? É porque as águas de Belo Monte ocuparam o lugar lá dos índios e aí inventaram um adendo a uma reserva em 2007 que pegou esses assentados do INCRA, que já estão lá há 30 anos. Agora eles têm que sair. E sair, eles estão sendo enxotados. A casa fica para trás, a roupa fica para trás, o fogão fica para trás, o gado fica para trás. E ninguém tem Ministério dos Direitos Humanos, tem Ministério da Pequena Agricultura, eles são pequenos agricultores, e ninguém cuida deles. Ninguém eles são cuida vítimas deles. Né? E ninguém noticia. A grande imprensa é como se eles não existissem. Não, disso a gente não fala, isso é tabu. Como assim é tabu? Porque tem algumas notícias. Alguns são menos brasileiros que os outros. Né? Esse pessoal de lá é menos brasileiros que os outros, porque eles desconhecem. São milhares de Clériston que estão lá. Já morreram 2 ou 3, né, por causa disso. E o desespero de pessoas idosas, de crianças. Tem escola lá, a escola não funciona mais. Meu Deus do céu. Ninguém fala por eles, ninguém defende. Aí não é direito adquirido. Agora, o sujeito que invade uma propriedade produtiva, até alheia, esses têm que ser tratados aí como, né, são os brasileiros injustiçados pela maldade dos capitalistas e pelos extremistas de direita.
Eles estão lá, e esses são as vítimas sem defesa, né? Ninguém defende. Mas eu fico tão triste ao ver. Né? Eu lecionei durante bastante tempo na PUC, em Porto Alegre, no Uniceub, aqui em Brasília, e de ver essas gerações de jornalistas no sim, senhor, de cabisbaixos. Nós não éramos assim, nós éramos rebeldes. Sabe? Acabou a rebeldia do jornalismo. É o jornalismo do sim, senhor hoje, da subserviência, dos áulicos a aplaudir. O jornalismo não foi feito para aplaudir, foi feito para criticar. Né? Deixa que o aplauso seja feito pelos áulicos do poder. Mas está desse jeito. É uma pena. Perfeito. Alexandre, a gente acha que uma das boas, dos traços bons aí da personalidade que a gente tem, é você não ficar com nostalgia, saudosismo. A gente está. Eu não tenho saudade do Olivetti, não, que só me sujava a mão. Estamos aí acompanhando a passagem do tempo e a modernização. Né? Então, estamos fazendo tudo que deve ser feito para assimilar esses conhecimentos. Então, feita a ressalva, eu faço a pergunta. Piorou muito a qualidade dos políticos, na tua opinião, pela experiência que você já viveu? Olha, é um fenômeno brasileiro, mundial? O que você acha? Além da qualidade do jornalismo, que diminuiu muito, a mão de obra é péssima, o político brasileiro ele piorou na média, porque é difícil, a gente lida com uma época agora em que não aparece, por exemplo, alguém negociando como Tancredo Neves. Né? A gente não vê isso. Como é que você vê esse quadro? Não tem um discurso brilhante como Afonso Arinos. Exatamente. Mesmo o Jarbas Passarinho. Augusto, só para lembrar do Jarbas Passarinho, um dia ele me disse... Brilhante. Ele me disse, sabe, eu conhecia os jornalistas de uma geração em que eles só liam o que eles tinham escrito no jornal. Agora, nem o que eles escreveram, eles estão lendo. Não, simplesmente não leem mais. É isso aí. Me dizia ele, estava naquela transição. Mas não tem mais esse brilho. Eu acompanho discursos, meu Deus do céu, é uma pobreza vocabular que denota falta de leitura, falta de conhecimento da língua, falta de verve, de criatividade, de amor ao belo, ao falar. Isso não tem mais. Agora, isso pega também os jornalistas. Perderam. Sem dúvida. Augusto, eu peguei todos os jornais grandes do país, desde a tua ex-Zero Hora, o teu ex-Estadão, a Folha de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense daqui. Todo mundo deu em manchete que o Papa tinha autorizado a bênção de casais do mesmo sexo. Aí eu fui conferir no Aurélio. Não, peraí, casal que eu conheço, se alguém me perguntar quantos filhos você tem e eu responder, eu tenho um casal, pronto, todo mundo sabe que é um menino e uma menina. Aí fui constatar no dicionário, está lá. Casal. União de macho e fêmea, ou homem e mulher. Porque desconheceram que dois iguais é par. Par de sapato, por exemplo. São dois iguais. Todo mundo usou casal em vez de usar par. Meu Deus, eu não estou discutindo o mérito dessa questão aí da bênção ou não bênção. É a língua portuguesa que tem que ser preservada. O sujeito ouviu o hino nacional e fala, toda vez que se referir à margem, ele diz no plural. É um restaurante às margens da BR. Como assim? Tem o restaurante dos dois lados? Ou é a margem da BR? Aí eu noto essas coisas que eu falei muito sobre linguagem na faculdade. Eu disse, gente, a língua é o principal instrumento do político, do jornalista, mas estão esquecendo da língua portuguesa. Estão esquecendo. Exatamente. É uma tragédia. Agora, outro dia, no shopping aqui em Brasília, me abordou como é que se chama? Assessor parlamentar, né? Desses caras que fazem um concurso da pesada e assessoram um deputado. É gente profissional mesmo. Aí ele me disse, olha, eu estou há 30 anos lá na Câmara. Cada eleição piora. Eu disse, puxa, eu vou acreditar em você, que você está lá. Eu estou mais por fora. Ele está lá dentro. Está no âmago da discussão. Porque eu fico na esperança de entrar uma geração jovem, como o Marcel Van Hatten, como esses jovens estão... Puxa, o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, né? É gente do melhor nível. Mas tem aquele pessoal lá, seu Washington Quaquá, que deu tapa no outro, aquele nível de eleito por jogo do bicho, de coisa assim, meu Deus do céu.
né? Mas, enfim, são representantes do povo. Eles são mais do que o pessoal do Supremo, que não são eleitos, que não representam o povo e que querem legislar, sinto muito, é do Congresso Nacional. Marco Aurélio me disse outro dia, o ex-ministro, disse assim, veja o que está em primeiro lugar na Constituição, poder legislativo. E em último lugar está o judiciário, porque não tem representação do povo. Apenas está lá um órgão técnico para interpretar a lei quando houver problema de interpretação. Mas a gente está vendo aí uma inversão de valores. O Gonê disse no discurso dele que o Ministério Público não tem que se meter em políticas públicas, porque políticas públicas é da prerrogativa, é da alçada dos representantes eleitos, ele fez questão de dizer. Ninguém destacou essas coisas, porque né, parece que ele está criticando o Supremo, não vamos falar. Meu Deus do céu. Mas aí que está, né, Alexandre? A gente fala, eu vejo... Depois eu confiro o que a gente disse em programas, né? Em conversas como essa nossa, aqui tão agradável. É ótimo falar com você sempre. E nós estamos falando, quando a gente faz a chamada crítica, na verdade são constatações. É isso que você acabou de fazer. Todo o poder emana do povo e seu nome é exercido diretamente ou por representantes eleitos. Ponto final. E assim não for uma democracia. Exatamente. Não é democracia, é um rótulo falso. Exatamente. Agora, quando é que você acha, onde você localiza, se é que existe, se é possível localizar, esse ponto de inflexão em que o Supremo começou a agir como se fosse um poder mais igual que os outros? Foi quando Lewandowski rasgou com o Senado o parágrafo único do artigo 53 ou 52 da Constituição, que dizia que o presidente condenado fica impedido de exercer cargo público, de mandato, por 8 anos. Aí aquilo foi separado da condenação da Dilma, num julgamento presidido pelo presidente Supremo. Ele não poderia permitir. Ele é o guardião da Constituição. Gente, meu avô me ensinou isso. Se você é o guardião de uma Constituição, você morre, dá seu sangue, mas não permite. E permitiu. Aí ali começou. Aí porque o Toffoli pega o regimento interno e aplica num caso de internet, em que o Supremo estava sendo ofendido, então vamos defender o Supremo, e nomeou também, da mesma forma, sem sorteio, sem nada, o Alexandre de Moraes, daquele que o Marco Aurélio chama de inquérito do fim do mundo, sem Ministério Público. Espera aí, a Constituição tem 2 artigos que dizem que o Ministério Público é essencial na jurisdição da Justiça. E o Ministério Público ficou de fora e não aconteceu nada também. Aí desandou. E aí veio a epidemia, na chamada epidemia. Epidemia, isso aí. Pandemia importante. É um teste de ditadura. Para ver, vamos mostrar os caixões que o prefeito comprou para enterrar as pessoas que vão morrer, as covas que estão prontas, que eles vão morrer de medo, eles vão ficar trancados em casa, se contaminando, trancados em casa. Eles vão fechar a loja, vão desempregar, e a gente acaba com esse governo que está aí, só com essa epidemia. Aí o governo que estava aí diz assim, gente, tem tratamento. Trata em 3 dias, 4 dias, está pronto, não precisa ir para o hospital, não. Tem tratamento. Não tem, isso é mentira, não tem tratamento. E aí aconteceu o que aconteceu. Agora, Alexandre, para sair disso, você vê algum caminho já sugerido por alguém ou não? Voltar à normalidade democrática. Vai haver uma hecatombe universal invertendo essa ordem. Meu Deus, o Gramsci está ganhando. Tentaram de outras formas, pelas armas não dá. O Gramsci conquista corações e mentes. Eles estavam com pressa, investiram na universidade. Agora não tem mais pressa, né? Porque é uma cabeça meio chinesa, investe já no jardim de infância para fazer as cabeças. Agora, admiravelmente, a juventude está reagindo. Na sua rebeldia, está reagindo. A juventude elegeu o Milei na Argentina e a juventude é que lidera movimentos aqui no Brasil contra essa ideologia que escraviza, que estatiza, né, da ideia única, do pensamento único. Porque é interessante o que acontece com todos nós, né, Alexandre? A gente circula sem problemas, Sim. Ao contrário do que ocorre com os donos do Brasil, e a gente vê pessoas de todas as idades. Muito obrigado que você está falando em meu nome. Sim. Né? Sim, basta ver as votações,
basta ver as manifestações das multidões. Né? Basta ver isso para saber quem pode andar na rua e quem não pode. Perfeito. Eu há pouco fui a Teresópolis, no outro fim de semana. Meu Deus, é no aeroporto, no avião, em qualquer lugar, as pessoas me dizem isso. Obrigado, você fala em meu nome. Esse é o objetivo, eu quero ser porta-voz das pessoas. Né? Isso, é o povo que determina o próprio destino também, né? Alexandre, é o que eu vivo repetindo aí. O povo tem que querer mudar. Então, mas tem um povo aqui no Brasil, que é brasileiro como nós, igual a nós, que quer ser mais igual a nós, quer ser muito igual a nós. É o povo indígena. E está cheio de gente que manipula o povo indígena que não quer deixar. Eu tenho irmãos lá no Vale do Javari, e eles me chamam de irmãos. E em muitos lugares desse país. Tem os produtores lá, os parecis, meu Deus do céu, os caras exportam para o mundo inteiro. E não querem. Não querem que eles tenham tratores, que eles trabalhem, que eles faturem. Não querem, querem mantê-los enjaulados, como no tempo em que levavam indígenas para Paris para mostrar como seres exóticos. Tratam assim. E, meu Deus do céu! E aí vem essa falsidade toda em torno do mundo indígena. Né? Até o grupo de 1.600.000, um amigo meu que conhece a Amazônia, disse: eu quero saber quem contou que tinha 1.600.000. Quero saber quem contou, quem foi lá contar, porque ninguém consegue contar. Né? Então, eu quero falar também em nome desse povo que quer ser brasileiro como nós, quer desfrutar, quer ter um aeroporto, quer ter um hospital de trânsito, quer ter um hospital, quer botar os filhos na universidade. Eles querem isso, eles não querem, como disse a Sônia, a Silvia. A uma coisa desse a Silvia perguntou para a Marina Silva onde é que ela faz cocô. Se ela faz cocô no rio ou faz cocô num vaso sanitário inglês. Né? Porque ela lá faz no rio para não ficar o cheirinho lá para avisar a onça onde é que eles estão. Né? Então, mas eles não querem isso. Eles sabem que os avós deles fizeram isso, mas eles sabem que evoluiu, que eles têm chance de ter mais higiene, de ter menos doenças, de ter mais instrução para ganhar mais dinheiro, para ter uma vida melhor. Mas querem manter esse pessoal no atraso. Esse é um povo brasileiro que também está sendo injustiçado. Alexandre, é perfeito. E veja só, imaginemos que as autoridades decidem o seguinte: vamos pegar alguns exemplares de brasileiros aqui, e eles não podem fazer nada, não mudar nada. E vem uma civilização aí superior, por hipótese, e nós não podemos mudar nada, usar nada, não podemos andar de avião, de jeito nenhum, tem que andar de canoa. Pois é. Eles chegam aqui de disco voador, vocês querem não podemos, vamos ficar na nossa cultura. Eu quero dar uma voltinha em Vênus. Não permite que eles conheçam, saibam o que é, como é que se vive em outro lugar. Mas todos eles não vão lá. Eles têm celular, têm internet, têm antena, eles sabem como é. Isso aguça mais. Foi assim que caiu a cortina de ferro. Né? Começaram a conhecer como era o mundo ocidental. Eles sabem como a gente vive, eles querem viver como a gente. Né? Aí fica essa pantomima aí de botar um cocar de índio Cherokee, que viu no filme de Hollywood. Aí bota aquele cocar, eu não sei quantas araras mataram, né, Ibama, para fazer aquele cocar. Agora meu Deus, essa que você falou, vamos lá, quem contou o número de... É verdade. Zé Altino Machado é que me fez essa pergunta. É ótimo. Zé Altino frequenta a Amazônia há 50 anos. Ele me perguntou: olha, eu não consigo contar quem contou 1.600.000 índios. É aquele chute, né? É o chute de o fulano lá diz assim: não, agora eu sou negro. Eu era branco, mas agora eu sou negro. Eu era homem, agora eu sou mulher. Peraí, tá brincando com o meu segundo neurônio. É uma coisa incrível. Essa é Alexandre, Alexandre, meu caro, meu querido amigo, eu ficaria horas conversando com você, mas sei da tua agenda. Queria te agradecer demais aí pela tua participação, pela força que você está dando para esses encontros aqui que eu estou promovendo, para tentar passar informações sobre a história do Brasil. Obrigado mesmo. E muito obrigado por essa conversa aqui. Conversar com você é uma delícia. Foi uma delícia. Olha, eu interrompi o vinho do fim do meu jantar. Mosquito
Quinto Muerto, o nome do vinho. Estava ótimo o vinho, mas tem mais meia garrafa lá me esperando. Maravilha. Por Augusto, favor, que maravilha esse nosso fique à bate-papo. vontade Muito bom. e vamos conversar mais. Muito bom. Muito Abração. obrigado, Augusto. Abração. Tchau. Um abraço a todos que estão nos acompanhando Tchau. aí. Boa noite a todos. Desliga, Alexandre.